Josué 21. Nós vamos ler só os últimos versículos e depois o capítulo 22 inteiro. Josué 21, a partir do versículo 43. Você fica com a sua Bíblia aberta, que nós vamos retornar a ela ao longo da noite. Josué 21, 43 diz o seguinte: dessa maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que sob juramento havia prometido dar a seus pais. Eles tomaram posse da terra e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles, e todos eles o Senhor os entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse: vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou, e também foram obedientes a mim em tudo o que lhes ordenei. Durante todo esse tempo, até o dia de hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos. Pelo contrário, tiveram o cuidado de guardar o mandamento do Senhor, seu Deus. Agora, o Senhor, seu Deus, já concedeu repouso aos irmãos de vocês, como lhes havia prometido. Voltem, pois, agora e vão para as suas tendas, a terra que lhes pertence, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês do outro lado do Jordão. Mas tenham o maior cuidado em guardar o mandamento e a lei de Moisés, servo do Senhor, que lhes ordenou, que vocês amem o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, guardem os seus mandamentos, sejam fiéis a Ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para suas tendas. Ora, Moisés tinha dado a herança em Bazã a meia tribo de Manassés, porém a outra metade da tribo Josué deu herança entre os seus irmãos, deste lado do Jordão, para o oeste. E Josué, ao despedi-los para suas tendas, os abençoou e lhes disse: voltem para suas tendas com grandes riquezas, com muito gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Repartam com os seus irmãos o despojo que tomaram dos inimigos. E assim os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra de sua propriedade, de que foram feitos possuidores, segundo o mandato do Senhor, por meio de Moisés. Até aqui. Vamos orar? Presbítero Nivaldo, ore por nós. Amém. Com certeza, a grande questão do nosso século, e que vai continuar sendo o grande problema que nós vamos lidar em todas as áreas, é a questão da nossa identidade. A palavra-chave do nosso tempo, o que os estudiosos chamam de Zeitgeist, o espírito do tempo, diz respeito a quem nós entendemos que somos. A nossa identidade se transformou no ponto de partida para a gente pensar tudo. A política, as chamadas políticas de identidade, a pedagogia, a filosofia, a economia, a educação, até mesmo a teologia, são feitas agora a partir do nosso lugar concreto na existência. A minha identidade enquanto mulher, enquanto homem, o lugar aonde eu me encontro, brasileiro, goiano, minha sexualidade, meu gênero, minha orientação sexual. E nessas discussões,
mesmo entre os cristãos, pouco tem sido falado a respeito de como nós encontramos a nossa identidade no culto a Deus. Parafraseando o C.S. Lewis no seu livro Os Quatro Amores, em que ele diz que Deus é amor, mas o amor não é Deus, nós podemos dizer também que a nossa identidade está em Deus, mas Deus não está na nossa identidade. E é muito interessante como nós abrimos mão rapidamente do culto a Deus, da sua adoração, de estarmos congregados para cultuá-lo, por uma série de coisas que tentam inclusive roubar e dizer quem nós somos, e aí nós alimentamos um processo de crise de identidade, por não saber quem nós somos, porque não cultuamos a Deus, que diz quem nós somos, e aí a gente vai se enganando e se alienando de Deus. E com certeza, essa vai ser uma das consequências da nossa vida de igreja pós-pandemia. Essa semana, ontem, a gente estava reunido, o presbitério ao qual a Beré faz parte, e eu faço parte de uma comissão que analisa candidatos ao sagrado ministério. Eu faço perguntas para os futuros pastores. E uma que eu perguntei para ele foi sobre culto, teologia do culto para ele. As preocupações sobre a igreja estar reunida, como ele estava fazendo, o que ele tinha aprendido quanto a isso. E a pandemia mostrou um buraco dentro da teologia evangélica brasileira, de culto. Talvez é uma das coisas que a gente passou mais tempo fazendo na vida, se você cresceu na igreja, mas é uma das que a gente menos tem certeza sobre por que a gente faz como a gente faz. E esse texto que nós acabamos de ler, ele nos ajuda a compreender como o culto não é só um dos elementos que compõem a nossa vida, uma das coisas que a gente faz. Sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou crente. No domingo eu vou ao culto, eu vou de churrasco, eu assisto futebol. Mas, ao contrário disso, de ser um dos elementos da nossa existência, é o fator fundamental de quem nós somos. O contexto dessa passagem que nós lemos é o final do livro de Josué. Vocês viram que eu pulei, né? Eu pulei toda a distribuição das terras, porque o povo já havia vencido os reis do norte de Canaã, os reis do sul de Canaã, no capítulo 12, no capítulo 13 até o capítulo 21, no versículo 42, um versículo antes do que nós lemos, eles distribuem a terra, falam qual tribo vai ficar em qual pedaço de terra. E aí, nesses versículos que nós lemos, do 43 até o 45, mostra como Deus, a declaração do cumprimento da promessa de Deus. E essa passagem é muito importante. Eu pensei até em pregar só ela, mas a passagem que vem seguinte tem relação íntima com ela. Mas essa passagem de Josué 21, 43 ao 45 é muito, muito, muito importante. Porque tudo que Deus prometeu desde o Gênesis, de dar uma herança, de dar um povo, uma terra para os patriarcas, Gênesis 12, nessa declaração aqui, é como se a Bíblia estivesse dizendo, Deus cumpriu sua palavra. E tudo se cumpriu, está escrito, né? Não é como se não, está escrito. Um comentarista que eu gosto muito, que é o Martin Wallstra, ele diz o seguinte, essa passagem constitui uma das seções-chave de todo o livro, e eu diria, de todos os livros até aqui. Pois, por ela, é possível saber qual que é o propósito revelacional do Espírito Santo ao inspirar o autor humano a compor esse livro, o livro de Josué. Qual que é? Esse propósito é o de deixar que a luz total da revelação caia sobre a sua fidelidade à aliança que ele tinha com o seu povo. Deus cumpre a sua palavra aos antepassados. O nosso Deus cumpriu todas as palavras dele que ele falou a Abraão, a Isaac, a Jacó, a José, a Moisés, tudo. Mesmo que seja um cumprimento parcial, porque quando Deus, no começo do livro de Josué, mandou Josué conquistar toda a terra, as extensões que Deus declara para Josué são muito maiores do que as que Josué consegue conquistar mesmo, por falta de fé, porque Deus te entrega aquela terra para ele.
por falta de sabedoria, por falta de liderança, por pecado. Josué não foi um bom líder. Como eu e você também, se estivéssemos no lugar dele. Mas, apesar de não ter conquistado tudo, ele conquistou parte da terra. E as promessas de Deus aos patriarcas foram cumpridas. Foi dado terra aos seus descendentes, como ele havia falado a Abraão. Ele deu uma família abençoada e numerosa para ocupar toda aquela região. Ele reverteu a queda, as consequências da queda pela aliança, e deu descanso contra os seus inimigos. A semente da serpente, o povo que não é o povo de Deus, que brigava com Deus, que antagonizava o povo de Deus. Agora, imediatamente depois desses versículos importantíssimos, surge um problema. E é uma das primeiras vezes que há um problema interno. Depois de Israel entrar em tantas brigas com outras pessoas, ela entra numa briga interna. Porque se vocês se lembram, no começo do livro de Josué, 2,5 tribos das 12 tribos de Israel chegaram até Moisés e falaram assim: Moisés, nós não queremos morar do outro lado do Jordão. Nós queremos morar do lado de cá do Jordão. São as tribos transjordânicas. Tem as cisjordânicas e as transjordânicas. Elas falaram, Rubem, Gade e metade da tribo de Manassés falou assim: a gente fica aqui, desse lado de cá do Jordão. Moisés falou assim: pode ficar, mas vocês vão batalhar, conquistar a terra junto com seus irmãos, depois vocês voltam. Beleza? Beleza. Foi feito um pacto, foi feito um contrato com eles. Eles foram, batalharam, e nesse texto aqui, chegou o momento de Josué honrar a promessa que havia feito. E é muito interessante que o texto mostra Deus honrando a sua palavra, dando uma terra ao povo, Josué honrando a sua palavra, devolvendo as tribos à Transjordânia. Agora, e aí eles receberam então autorização, bênção, como também sinais, sempre que a aliança é cumprida, prosperidade, bênção, riqueza, vão, enriqueçam os seus irmãos. Agora, aconteceu uma coisa que nós não lemos ainda, mas nós vamos ler nos versículos seguintes, mas eu já vou antecipar para vocês entenderem, é que quando essas 2,5 tribos voltaram para o outro lado da Transjordânia, qual que foi a primeira coisa que elas fizeram? Um altar. Um altar grande, vistoso. A palavra hebraica usada lá é a mesma palavra para quando a sarça ardia, mas não queimava. E aquilo soou para o sumo sacerdote Finéias pecado, porque como assim eles montaram um altar lá do outro lado? Deuteronômio 12 havia dito que a adoração devia ser feita só no altar central, que era na Cisjordânia, do outro lado do Jordão. E aí, imediatamente, eles vão lá e constroem um altar. Finéias, então, chama os líderes, os juízes, os guerreiros e vai até eles. Vocês ficaram loucos? E os acusa de um monte de coisas que nós vamos ver. E aí eles se explicam quanto a isso. E esse tema, o tema desse texto, que essa problemática interna ao povo de Israel, é muito importante para nós. Porque, indubitavelmente, o tema desse texto é como que as leis envolvendo o altar, o culto a Deus, ensinavam que a adoração comunitária do povo de Israel deveria unir as tribos e não dividi-las. A unidade, a estabilidade do povo de Deus estava em torno do quê? Da adoração, do seu culto. E quando surgiu uma possibilidade deles adorarem, parecendo que iriam adorar, montarem um outro altar para adorar de uma outra forma, num outro lugar, aquilo pareceu absurdo para o povo, porque tinha condições de dividir. Tinha condições de fraturar a identidade do povo de Deus. Esse tema sobre a unidade, a estabilidade do povo de Deus através do culto, também é uma coluna vertebral que aparece desde Gênesis. Quem estava aqui em 2018, quando a gente expôs Gênesis, o propósito de Gênesis inteiro é ir confrontando as visões de mundo e as religiões ao redor de Israel, em Canaã,
ensinando qual era a visão de mundo correta. Então, Gênesis começa dizendo que Deus criou o sol, criou a lua, porque eles eram adorados entre os cananeus, entre os egípcios. Então, sempre foi preocupação de Deus, e Ele sempre foi se revelando ao seu povo, para mostrar que o culto, a multiplicação dos altares era perigosíssimo, porque isso rapidamente degeneraria o povo de Deus, eles pecariam, quebrariam a aliança e seriam destruídos, como foi o que aconteceu. Nós vamos terminar Josué em 2 ou 3 exposições, nós vamos entrar em Juízes, e o povo em Juízes, algumas décadas depois da morte de Josué, já não mais tinha uma liderança forte em Israel, vivia numa república hebraica, em que foi se esquecendo de Deus, introduzindo outros altares no meio do povo, e aí faziam o que parecia bem aos seus olhos. E o fim da história de Israel, o exílio na Babilônia, pela Assíria, que o pastor Ronaldo hoje contou um pouco de manhã, toda ela se dá justamente porque desobedeceram isso aqui. Então, esse texto nos mostra, a importância dele, é para nos mostrar como que a adoração comunitária, como que o culto, aonde nós estamos agora, ele é um fator unificador que dá estabilidade à identidade do povo da aliança. E como que essa identidade, essa estabilidade está centralizada no culto. Esse, claro, não é algo exclusivo de Israel, mas de todo o povo de Deus. Nós sabemos que nós continuamos sendo o povo da aliança. Portanto, esse texto tem muito o que dizer para mim e para você sobre o culto e por que ele é um fator tão importante na nossa identidade. Quanto a esse tema, o texto nos ensina que a adoração comunitária, ela unifica e estabiliza a identidade do povo, porque ela enfatiza a fidelidade de Deus, ela enfatiza a pecaminosidade humana e a identidade de Deus. O culto é importante, ele é central na nossa vida, porque ele, de certa forma, enfatiza, destaca, chama a nossa atenção para a fidelidade de Deus, para a nossa pecaminosidade e para a identidade da igreja. Fidelidade, pecaminosidade e identidade são 3 temas unificadores desse grande relato que eu gostaria de expor para vocês. Em primeiro lugar, nos versículos que nós já lemos, nós vamos reler, a adoração comunitária, o culto a Deus, ele enfatiza a fidelidade de Deus. Veja de novo, a partir do versículo 43, a Bíblia. Eu vou pedir para a Michele fazer essa leitura para nós, do 43 até, Michele, o 9. Josué 21, 43.
Obrigado, Michele. Existe uma característica de ambos textos que nós lemos, tanto do versículo 43 até o 45, quanto do começo do capítulo 22. O final do 21 e o 22 ressaltam o tempo inteiro Deus. É Deus agindo. Deus cumpriu a sua palavra, Deus entregou a terra, Deus deu, Deus prometeu, Deus cumpriu, Deus é o agente principal aqui desses textos. A primeira coisa que a gente percebe, e um tema unificado sobre as promessas de descanso, de paz, a oposição que existia entre a semente da serpente e a semente da mulher, o tema que perpassa todo o Pentateuco, e encontra aqui um cumprimento prévio. Claro que ele não é total, ele não é pleno, mas é prévio. E ele diz no versículo 44 sobre o descanso, no versículo 4 também. Então, por causa disso, agora as tribos da Transjordânia podem voltar e desfrutar desse descanso. Então, assim como Deus havia cumprido suas promessas, Josué também cumpriu aquelas que Moisés tinha feito. O único conselho que ele dá ao povo é: obedeçam aos mandamentos. E ele cita aqui claramente numa linguagem deuteronômica, muito parecida com o que nós lemos em Deuteronômio 5, sobre a adoração exclusiva a Deus. Ele repete aqui o primeiro grande mandamento: adorem o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma. É o grande mandamento, é aquilo que vocês devem fazer. Tomem cuidado de manter-se fiéis aos estatutos, aos elementos da aliança, mesmo estando do outro lado do Jordão. Por quê? Porque a identidade de vocês, a unidade de vocês, diz respeito à aliança que vocês têm e ao culto que vocês prestam a Deus. Vocês devem honra e adoração somente a Ele. Por quê? Porque Ele é fiel às promessas que Ele fez, Ele cumpriu cada uma delas. Veja o tanto de ferro, o tanto de ouro, o tanto de prata, de gado que vocês estão voltando para lá. A fidelidade, o cumprimento pactual, as promessas que Deus fez, ficam evidentes, são ressaltadas, enfatizadas na centralidade do culto na vida do povo de Deus. É isso que significa esse texto que nós lemos. E a pergunta que nós sempre precisamos fazer quando nós estivermos lendo nossas Bíblias é: o que isso significa para nós? Porque nós também somos a comunidade da aliança. Nós também somos a comunidade do pacto. Qual que é a aplicação desse texto para nós? É que, apesar de nós termos na nossa mente uma visão muito ativa do culto, ou seja, nós vamos ao culto a Deus fazer muitas coisas, nós vamos cantar a Deus, nós vamos ofertar, nós vamos entregar o dízimo, nós vamos ver os irmãos, nós vamos ser edificados. A gente pensa em muitas coisas que nós fazemos no culto, mas, na verdade, a adoração e o culto a Deus sempre foi uma resposta ao que Deus faz, a quem Ele é, e ao cumprimento das suas promessas no pacto que Ele estabeleceu. É por isso que nós sempre tomamos muito cuidado do nosso próprio culto, a estrutura dele, a liturgia dele aponta para isso. Vejam como sempre os nossos cultos começam com Deus falando, um momento de silêncio, de prelúdio, em que nós nos preparamos, nos concentramos para a palavra de Deus falar. E aí a gente responde em oração. A lei de Deus é lida e nós respondemos em confissão. A palavra de Deus é exposta e nós respondemos. É sempre em resposta à fidelidade de Deus, à sua permanência, à sua estabilidade. E isso tira, a aplicação disso para nós é que isso tira qualquer instabilidade que outros fatores poderiam ter, as instabilidades das vicissitudes da nossa vida. Porque você não tem que cultuar a Deus motivado, movido pelo seu dia a dia, pelas suas conquistas, pelo seu humor, se deu tempo de você tomar banho para vir para o culto, se deu certo naquela semana, se você está cansado ou não. O culto não é uma realidade em resposta às suas ações, é o contrário. As suas ações respondem ao culto, em culto, ou na forma de um culto. A decisão de você ir à igreja no domingo não é feita domingo após domingo. Ela é feita quando perguntaram para você se você cria em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho, e na Santa Igreja. No dia da sua profissão de fé, você comprometeu-se a, no dia do Senhor, estar com Ele, louvando-o, adorando-o. Isso tira as vulnerabilidades e variações subjetivas das nossas motivações.
O que deve te motivar e te colocar em movimento não é o seu dia a dia, não são suas conquistas, não são palavras de ordem, os seus sonhos, o seu cansaço. Não tem espaço dentro da espiritualidade do povo de Deus para qualquer tipo de autoajuda ou discurso positivista. O que vai te motivar é você manter o seu mindset positivo e orientado pela sua conquista, pelo seu crescimento. Bobagem. Porque você não vai crescer o tempo todo, você não vai estar alegre o tempo todo, você não vai querer vir cultuar a Deus o tempo todo, porque o pecado te assedia o tempo inteiro. É a fidelidade de Deus ao pacto que Ele estabeleceu conosco, que diz sobre as nossas responsabilidades, que diz o que nós fazemos e o que nós não fazemos. Porque se tem, como eu disse para vocês no começo, se tem outra coisa ou outra pessoa dizendo como você anda, como você se movimenta, como você toma as decisões da sua vida, tem algo funcionando como um Deus na sua vida. Mas, infelizmente, muitas vezes é o contrário. Nós vemos o nosso dia a dia, os nossos fracassos, a nossa preguiça determinarem a nossa evocação ao nome do Senhor, o nosso culto, e não deveria ser assim. Primeira coisa que nós aprendemos nesse texto aqui é que o culto é fundamental para a nossa identidade, para a nossa vida, porque ele enfatiza quem Deus é e a fidelidade de Deus. Tudo que Ele fez, as promessas que Ele cumpriu. E isso muda a forma como nós nos posicionamos. Essa é a primeira coisa no texto. A segunda diz respeito às partes que nós não lemos ainda. A adoração comunitária, ela não enfatiza só a fidelidade de Deus, mas ela enfatiza também, ou ela deixa clara, ela deixa explícita a pecaminosidade dos seres humanos. Eu vou pedir para o Nivaldo ler do versículo 10 até o versículo 20. Pode continuar, até o 20. Obrigado. Veja que texto pesado. E veja como ele imediatamente deixa claro como que o culto, ou o que está envolvido em levantar um altar, aponta para a infidelidade, para a rebelião, para a apostasia do povo, a pecaminosidade. O sumo sacerdote tomou um susto quando ele ouviu falar que eles levantaram um altar vistoso, ou seja, era possível ver aquele altar do outro lado do Jordão. E
a unidade do culto tinha sido fraturada. Em Deuteronômio 12, como eu falei para vocês, no versículo 5, diz que não poderiam ter outros altares além do altar central. Por quê? Porque existiam muitos altares naquela região da terra que eles acabaram de tomar. Eles tinham destruído muitas cidades, eles tinham colocado fogo em muitas coisas, mas vários altares existiam. E o pecado do povo, nos próximos livros bíblicos, vai ser justamente reerguer alguns altares pecaminosos. E quando eles viram aquele altar, eles falaram, que loucura é essa? Porque tem um perigo imenso aqui, que futuramente vai se comprovar. O zelo de Finéias, o senso de pastoreio dele, era de que, imediatamente, levantando aquele altar, dividindo as atenções culticas de Israel, fraturaria o povo, a sua identidade seria corrompida. E ele se lembra do caso de Baal, Peor e de Acã, que foram dois pecados dentro do livro de Josué, que o povo cometeu justamente porque tocou, adorou, se prostituiu com coisas que não haviam sido ordenadas por Deus. E ele faz acusações pesadas que dizem respeito à pecaminosidade humana. Quando a gente entende e pensa a respeito de culto, e quando esse culto não é zeloso, quando a adoração a Deus não é feita de maneira consciente, como a gente já falou aqui, isso envolve três coisas que ele acusa Israel aqui em vários versículos, a partir do versículo 16. Primeiro, ele acusa aqui as 2,5 tribos da Transjordânia de apostasia, ou seja, vocês abandonaram o Senhor. Se vocês constroem outro altar, se vocês adoram outra coisa, vocês abandonaram o Senhor. Além disso, ele fala também que vocês se rebelaram contra o Senhor. Vocês são rebeldes. E ele fala também que vocês foram infiéis ao Senhor. Ele fala no versículo 16, no versículo 18, versículo 19. Veja o que está envolvido quando outras coisas e outras pessoas funcionam no nosso coração como deuses, meus irmãos. Veja a seriedade disso, veja como isso aponta para a pecaminosidade do nosso coração. Não é só que o nosso trabalho está dirigindo a nossa vida, não é só que o dinheiro está organizando os nossos sonhos, é porque nós estamos abandonando o Senhor. Nós estamos nos rebelando contra Ele, nós estamos sendo infiéis ao Senhor. Tiago já diz que o amor ao mundo é inimizade contra Deus. Adúlteros Ele nos chama, quando nós amamos o mundo e não amamos a Deus. Claramente, a despreocupação com o culto correto, no lugar correto, da forma correta, a adoração a outros altares, evidencia a apostasia, rebelião e infidelidade. Caso essa fosse a realidade do povo, Finéias foi lá ouvi-los. Caso eles falarem, não, é isso aí mesmo, a gente quer um altar para a gente, e a gente vai adorar aqui do jeito que a gente quiser, da forma que a gente quiser. Então, o que significava é, estamos em guerra. Viemos para guerrear. Ele levou os cabeças de Israel, os chefes militares, os soldados, e falou assim, vamos guerrear. Há uma antítese entre nós. Porque se vocês não estão satisfeitos com a terra que vocês estão, voltem, tomem a terra da nossa herança, venham para cá. Porque se vocês insistem nisso, nós vamos estar em guerra. E a ordem que Deus tinha para eliminar todas as pessoas, porque eram semente da serpente, porque adoravam outros deuses, recai sobre vocês também, que adoram outros deuses. Veja a força desse texto, veja o peso dessas palavras. E aí, quando nós entendemos o que elas significam e aplicamos a nós, fica claro diante de nós que não existe nenhum tipo de neutralidade religiosa na nossa vida. Se nós somos despreocupados com o culto, com a adoração a Deus, se nós não estamos profundamente envolvidos e conscientes do que significa o culto, a seriedade dele, de estar presente, nós não estamos na posição neutra. Não é deixar de ir na igreja, é que tem outra coisa dirigindo a nossa vida. Romanos, no capítulo 1, deixa claro que o coração humano nunca fica neutro. Nós trocamos o Criador por algum elemento da criação, mas nós não ficamos sem deuses. O ateísmo não é o grau zero da crença. Não existe isso. Nós trocamos. Outras coisas funcionam no nosso coração como deuses, mas nós não ficamos sem deuses. E o grande problema é que nós vamos acabar adorando qualquer bobagem.
Tem um teólogo e um filósofo norte-americano chamado Cornelius Van Til, que diz que só existem dois tipos de pessoa: quem quebra o pacto e quem obedece o pacto. Quem quebra a aliança e quem obedece a aliança. Se você não é zeloso, zelosa em cumprir a aliança, não é que você assim, não, eu não cumpro, mas eu estou de boa com Jesus. Não, isso não existe. Se você levanta outro altar, se tem outro Deus no seu coração, tem outra pessoa, outra coisa dirigindo as suas decisões, você está quebrando o pacto. Você está em inimizade com Deus e com o povo de Deus. Você está em guerra. A ira de Deus está sobre você. Se o centro da sua identidade não é o culto correto ao Deus correto, tem outro altar rivalizando, seduzindo o seu coração. E isso envolve apostasia, infidelidade e rebeldia. Isso é muito sério. Em terceiro e último lugar, a adoração comunitária, ela não enfatiza só a fidelidade de Deus, nem a pecaminosidade humana, mas ela também enfatiza a identidade da igreja. É o grande centro desse texto aqui. E eu vou pedir para o... Quem está com a Bíblia aberta aí para eu poder... Daniel, lê do versículo 21 até o 34.
Amém. Obrigado, Daniel. A terceira coisa que a gente aprende nesse texto, no final dele, e há uma virada muito interessante nesse texto, é que o culto a Deus, a consciência de que existe só um culto, diz respeito a quem nós somos. A preocupação dessas 2,5 tribos aqui não era construir um outro altar para oferecer-lhes sacrifícios. Veja que a resposta deles é: tenham misericórdia. Deus é poderoso e Ele sabe, se nós formos infiéis, se nós somos rebeldes, que nós caiamos hoje, porque teria um motivo, eles estão conscientes. Eles falaram assim: o motivo pelo qual nós fizemos esse altar é para que no futuro, os filhos de vocês não olhem para os nossos filhos e digam: que são aquele povo que está ali, do outro lado do Jordão? Eles são israelitas? Não são? Era uma questão de identidade. Conversando com uma irmã da igreja essa semana, ela me perguntou sobre quiasmas, né? Estruturas quiasmáticas. Quem aqui da igreja sabe que eu adoro essas estruturas, né? E esse texto aqui tem uma estrutura quiasmática, do versículo 10 até o versículo 34, é um quiasma. O que é um quiasma? É um funil dentro do texto, é uma estrutura literária antiga, que ela perguntou: como é que a gente acha? Eu falei assim: não acha, né? Então, os comentaristas que mostram para a gente. E veja, no versículo 10 fala: e então ergueram o altar, e lá no 34 fala: então deram o nome para o altar, e aí ele vai, primeira afirmação com a última afirmação, segunda afirmação com a penúltima, até chegar no meio. Por que eles faziam isso? Porque o tema central da passagem está no meio, que no caso aqui é o versículo 24 ao 28, a razão de ser, a explicação do altar, era para que os seus filhos no futuro não pensem que nós não somos filhos da aliança, porque nós somos. Nós não construímos esse altar para oferecer ofertas. Nós não construímos esse altar para dedicarmos, oferecermos holocaustos pacíficos. Por quê? Porque a gente sabe que essas coisas são oferecidas lá. É para eles lembrarem que nós somos o povo de Deus e que nós temos direito de atravessar o Jordão e oferecer sacrifício lá. E para que recebam os nossos sacrifícios. E isso convenceu imediatamente o sumo sacerdote. Ele ouviu aquilo, se deu por satisfeito. É interessante que as citações das ofertas que eles fazem aqui remetem a Levítico, capítulo 1, ou seja, eles conheciam a lei, eles conheciam a liturgia, conheciam as leis em torno do culto, eles não estavam fazendo nada de errado. A preocupação deles era com a identidade, e justamente porque era contra a identidade, eles não poderiam ter um outro altar. Eles não poderiam cultuar de outra forma, porque eles queriam ser justamente o povo da aliança. O altar, então, era um testemunho. Veja no versículo 34 que ele diz: o nome desse altar é um testemunho. Para que ele serve? Ele só serve para testemunhar que nós pertencemos ao povo da aliança e que nós não podemos pertencer a não ser por um culto correto. E por isso que nós cultuamos junto com vocês. A ideia aqui é de que eles permaneceriam fiéis, mesmo longe da terra prometida, mesmo estando do outro lado do Jordão, fora, eles sabiam que eles estavam fora dos limites da terra que Deus tinha dado, e mesmo assim eles fizeram. Quando a gente entende isso, e a gente entende todo esse texto, e Finéias, o sumo sacerdote, levou essas informações a todo o povo, deu-se por satisfeito, não corrigiu, não entrou em guerra com o povo, ao contrário, voltou e deu bom testemunho para todo Israel sobre aquele povo. O que isso significa? Pensem, nós vamos chegar em nós aqui, nessas considerações cristológicas que eu sempre faço no final de cada sermão, mas pensem, antes disso, no povo de Deus, quando esteve em exílio na Babilônia, lendo esse texto. Pensem séculos depois, quando o povo pecou, quando o povo viu que multiplicar os altares pagãos no meio do seu território era absolutamente pecaminoso, e eles pagaram por isso, foram exilados, estavam longe, e os profetas Jeremias, Ezequiel, Daniel, começaram a profetizar e a chamá-los à obediência, à fidelidade à aliança, mesmo estando longe. É isso que esse texto está ensinando. Olha, mesmo vocês que estão fora da terra prometida,
no caso das 2,5 tribos, porque quiseram, no caso de Israel na Babilônia, porque pecou e foi disciplinada, ainda assim permaneçam fiéis, obedeçam a Deus, encontrem a identidade de vocês, não no território onde vocês estão. Não é porque vocês estão na Babilônia, não é porque mudaram os seus nomes. Pensa na história de Daniel, mudaram o nome dele, deram nomes pagãos para ele, deram roupas pagãs, deram cargos pagãos. Mas o que era central na narrativa de Daniel? O culto. Daniel não ajoelhava-se para os cultos pagãos que tinham na época. É isso aqui que o texto está ensinando. Agora pensem em nós. Nós somos chamados no Novo Testamento de peregrinos, exilados. Nós estamos dispersos pela terra. Nós não estamos mais na terra prometida. Nós somos gentios, nós não somos judeus. Nós somos alcançados por Cristo, e nós lemos esse texto sobre a fidelidade de Deus, a revelia da nossa pecaminosidade, porque as suas promessas permanecem, porque a sua palavra se cumpre, mesmo que a gente não tenha sido capaz de ocupar a terra, preservar a terra, ainda assim, mesmo estando longe como nós estamos, dispersos, como diz o apóstolo Pedro, nós ainda podemos contar com a sua fidelidade. E ainda precisamos entender a nossa identidade a partir disso, obedecendo ao Senhor, mesmo dispersos, porque nós estamos caminhando rumo a Jerusalém celeste, aquela terra cujo autor de Hebreus diz que Abraão saiu para caminhar sem saber onde ia, tão somente esperando a cidade cujo Deus é o construtor e o arquiteto. É para lá que nós estamos caminhando também, dispersos. Isso não significa que a nossa identidade vai estar ligada aonde nós estamos, a sermos brasileiros, ao nosso gênero, à nossa sexualidade, nossa preferência política, nossa posição econômica. Não diz respeito a isso. Isso é relativo. É isso que o texto mostra. Finés foi até lá para saber assim, olha, mesmo vocês estando aqui, mesmo inclusive que a tribo de Manassés esteja dividida, eu quero saber uma coisa só, esse altar aqui é um outro altar? Porque se for, vai ser passado no fio da espada. Não, não é. Então não tem problema. Porque o que é central é o culto, não é onde você está. O que é central... Lembre da pergunta da mulher samaritana para Jesus, onde nós vamos adorar? Em qual lugar? E Jesus falou, nós estamos à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, porque não diz respeito mais ao lugar. A mensagem do reino de Deus diz respeito a reconhecermos a nossa identidade na centralidade do culto. E quando nós nos esquecemos disso, quando nós somos seduzidos por outros altares da modernidade, até mesmo nesse momento a gente precisa da igreja. Até mesmo nesse momento de apostasia, de infidelidade, de rebeldia, a gente precisa da igreja. Esse texto aqui, o texto de Josué 22, é assim, perfeitamente ressonante com as orientações de Jesus em Mateus 18 sobre a disciplina da igreja. Os comentaristas são unânimes em dizer, uma das poucas vezes em que Jesus usa a palavra igreja. Na verdade é só lá. Ser igreja diz respeito a você ir até o seu irmão. Foi o que Finés fez. Foi até ele. E se ouvindo o seu irmão convence ele do seu pecado, você ganha o seu irmão. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Porque até mesmo quando nós somos seduzidos por outros altares, nós precisamos da igreja, nós precisamos ser confrontados pelos nossos irmãos. É por isso que quando os seus pastores, os seus presbíteros, os oficiais da sua igreja vão até você, falam, olha, nós precisamos conversar com você, nós precisamos te admoestar, nós precisamos te corrigir, nós precisamos te chamar até o conselho, você precisa ouvir, a gente precisa te ouvir. Isso diz respeito a calibrar o seu coração, não é para dominar a sua vida. É por isso que a gente precisa da igreja. Servir a Deus fora da igreja, sem membresia, sem estar debaixo de quem zela por você, é loucura,
é rebelião, é infidelidade. O texto mostra que a nossa identidade está alicerçada no culto, a centralidade da adoração na nossa vida, até mesmo quando a gente substitui essa centralidade e nós somos chamados à atenção. Isso é ser igreja. Isso é ser o povo de Deus. Isso é ser a cidade de Deus, cidadão de Deus, no meio da cidade dos homens. Portanto, para terminar, eu gostaria de fazer algumas aplicações finais sobre esse texto. Beber devagar aqui, porque tem um bichinho aqui, eu não quero engoli-lo, não. Você não pode comer durante o culto. Primeiro, organize a sua vida a partir do que Deus realiza. Pare de organizar e de se entender a partir das suas realizações ou dos seus fracassos, do que você faz ou que você deixa de fazer. E organize a sua existência a partir do que Deus fez, de quem Ele é. Responda a isso, reaja a isso. Mas aí sim você vai conseguir valorizar o que tem valor e relativizar o que tem valor relativo. Claro que a sua posição concreta, ser homem ou ser mulher, ser rico ou ser pobre, ser bem-sucedido ou mal-sucedido, sua orientação sexual, é claro que essas coisas têm importância relativa. O que tem importância central é o seu culto a Deus. A sua devoção, quando você organiza a sua vida a partir do que Deus fez e quem Ele é, a sua devoção vai assumir primazia e todo o restante da sua vida vai ter importância relativa. As preocupações que você tem com seus filhos são vãs, meus irmãos, se o seu filho não tem um coração centralizado no culto a Deus. Se a coisa mais importante que o seu filho pensa da vida dele é que se ele adora a Deus genuinamente. E você está preocupado se ele vai estudar nessa faculdade ou naquela. Meu irmão, ele pode estudar na lua ou não estudar em lugar nenhum. Se ele quebra o pacto, ele está perdido. Seu casamento, o futuro da sua relação, a química, o entendimento, as narrativas que parecem não estão mais compatíveis, isso não tem importância frente à centralidade se vocês adoram a Deus ou não. Se o culto a Deus é central na vida de vocês ou não. Porque nada que você fizer, terapia de casal nenhuma que você procurar, vai dar jeito ao que só o culto a Deus consegue. O mesmo vale para a sua vida profissional, o mesmo vale para as suas crises existenciais. Você não vai encontrar significado para a sua existência fora do que Deus faz, de quem Deus é. E por isso adorá-lo é tão importante. Segundo lugar, não se engane com os falsos altares. Os falsos deuses são insidiosos. Uma doença insidiosa, uma doença silenciosa. Ela vai nos carcomendo, como diz aqui em Goiás, silenciosamente. Cuidado com o que dita o ritmo da sua vida. Você, um falso Deus, um altar rival ao culto a Deus, não é um troço explícito na sua vida. Não é um altar que você tem na sua casa, que você se ajoelha diante dele. É a preguiça que você sente de vir ao culto. É a sua falta de disciplina em ler a Bíblia. É a sua falta de disciplina em obedecer ao Senhor, em ser abundante na obra do Senhor, de se envolver com as coisas da igreja. Sai. É aí que se explicita a sua falsa adoração. Não é num altar, não é grosseiro. Não é uma adoração grosseira de você sentar diante do dinheiro. Oh, eu adoro o dinheiro, eu amo uma nota de $100, eu sonho com ela. Não. Mas se você vive morto, porque você trabalha o dia inteiro e você só pensa nisso, cuidado, não se engane com os falsos altares. Se nós não somos totalmente dedicados a Deus, o nosso coração nunca é neutro. Ele sempre está adorando outra coisa. E em terceiro e último lugar, não busque a sua identidade fora do culto a Deus. Não interessa se é homem ou mulher, escravo ou livre, bárbaro ou judeu. Porque Cristo é tudo em todos. Os
Os aspectos da sua identidade são relativos frente àquilo que é central, que é Cristo, mudando quem você é. Estar em Cristo é estar em aliança com Deus, a obra dele aplicada na nossa vida. É poder ser corrigido quando nós estamos agindo fora de Cristo, pelo corpo de Cristo. A sua identidade fora de Cristo, significa você estar alinhado na sua igreja, significa você estar preocupado com as coisas da sua igreja, do culto, do pastoreio, das relações. Não é também uma coisa assim, mística, mediúnica, um negócio assim, nossa, eu estou em Cristo, minha identidade em Cristo. O que significa? Significa que o culto a Deus, sua obediência, sua aliança é a coisa que você se preocupa, que você faz com zelo, que você faz bem feito, e que todas as outras coisas, se der tempo, você faz. Se der tempo eu ganho dinheiro, se der tempo eu estudo, se der tempo eu cuido dessas coisas, mas eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas me serão acrescentadas. Vamos orar?